Pessoal, o mês de maio é o mês da tireoide, né? E a gente aqui do Patos Hoje vai conversar agora com a Maria Caroline, que ela é doutora, cirurgiã de cabeça e pescoço. A gente vai falar sobre o câncer de tireoide, que é um câncer silencioso. Mas antes de tudo, para quem não sabe, né, a doutora vai explicar para a gente. O que é a tireoide, doutora? Então, a tireoide é uma glândula que produz hormônios no nosso corpo. Ela está localizada nessa região aqui inferior do pescoço. A gente sente o pomo de Adão, ela vai estar logo abaixo dele, no formato de borboleta. Esses hormônios que ela produz, eles agem em todo o metabolismo, então a gente não consegue sobreviver sem eles. Eles vão agir na memória, concentração, na retenção de líquidos, no intestino, no coração, o tanto de sangue que o coração bombeia, a regulação da nossa pressão arterial, questão de umidificação de pele, unhas, cabelo. Então, assim, é um hormônio que realmente é indispensável para o nosso funcionamento do organismo. Doutora, quais os problemas que acometem a tireoide? Então, a gente pode ter alteração na produção desses hormônios, que é quando a tireoide produz de menos ou de mais. Quando esses hormônios ficam em falta, é o que a gente chama de hipotireoidismo. No hipotireoidismo, o metabolismo vai lentificando, vai ficando tudo lento, o intestino vai ficando lento, a memória, a concentração, nós sentimos mais sonolência, o intestino preso, então tudo lentificado. Quando temos o contrário, que é a produção exagerada desses hormônios, temos o hipertireoidismo. O hipertireoidismo tende a fazer a pessoa perder peso, ficar acelerada, com taquicardia, aumento da pressão arterial, o intestino pode acelerar, causar diarreia. Então, essas são as alterações hormonais. E além das alterações hormonais, a gente tem a formação de nódulos na tireoide, que na grande maioria das vezes não tem relação com a alteração dos hormônios. Por que eles se formam, doutora, esses nódulos? Então, geralmente nós temos uma tendência genética ou relacionada à inflamação da tireoide, que é a tireoidite. Nós temos dois principais, que é a tireoidite de Hashimoto, a tireoidite de Graves, que são doenças autoimunes, que é quando o nosso próprio corpo ataca a própria glândula tireoide e acaba fazendo inflamações recorrentes e acaba produzindo os nódulos. Todo nódulo de tireoide é suspeito de câncer? Não, na verdade, eles fizeram uma estatística de que se for fazer ultrassom de toda a população, as pessoas em meia idade, mais de 60% vão ter nódulos de tireoide. Mas de todos os nódulos, mais de 90% deles são benignos, menos de 10% vão ser malignos. E quais são os sintomas? Como nós descobrimos se temos nódulos na tireoide? Então, na verdade, essa é a questão. O nódulo da tireoide, ele é silencioso. Muitas vezes a gente não vai sentir que tem, ele não causa dor, né? Ele geralmente é pequeno, então fica ali e a gente não percebe. Geralmente as mulheres, principalmente, descobrem quando vão no ginecologista, porque é o médico que a mulher já vai anualmente, né, para estar se cuidando, e o ginecologista acaba pedindo o exame de TSH, T4 livre, que são esses para o funcionamento da tireoide, e também faz a palpação da tireoide para conseguir detectar se tem algum nódulo. Então, eu recebo muitas pacientes encaminhadas do ginecologista. Outro fato também é quando o paciente vai fazer aquele ultrassom Doppler das carótidas, que o cardiologista pede muito. E aí, na hora que está passando o ultrassom nas carótidas, o ultrassonografista acaba percebendo que tem esse nódulo na tireoide e relata para o paciente poder procurar atendimento. Então, por isso que é importante, assim, essa divulgação, para que as pessoas entendam que a nossa tireoide merece cuidado e atenção, e que é muito importante ter um médico de confiança que você vai anualmente, que palpe a sua tireoide, que solicite hormônios, né, para a gente, como os exames anuais de rotina, check-up anual mesmo, para ver se não tem nenhuma alteração, tanto no funcionamento, que são os hormônios, como algum nódulo da tireoide. Uma outra questão também é que existe o autoexame da glândula tireoide, que é quando a gente se posiciona de frente ao espelho
Nós palpamos a tireoide, nós vemos a localização logo abaixo do pomo de Adão e fazemos o movimento de deglutir, de engolir a saliva mesmo. Nesse momento, nós vamos ver tanto o pomo de Adão como a glândula tireoide subir e descer. Em tireoides pequenas igual a minha, não dá para perceber, e aí a gente palpa, porque aí na palpação a gente tenta perceber se um lado está diferente do outro, se aparece algum carocinho que você sente, tá? E se tiver alguma alteração, nesse caso, vão procurar um médico, de preferência um especialista, para avaliar. Então, doutora, encontrado o nódulo no ultrassom, já é indicado pedir biópsia para todos? Não, na verdade é assim, a gente vai do exame físico, né? Se houver a suspeita de palpação de nódulo, é feito o ultrassom, que é o melhor exame para avaliar a tireoide, é um exame de baixo custo, de fácil acesso, que vai mostrar para a gente as características desse nódulo, e daí a importância de procurar um especialista, que o que a gente vê é que é o cirurgião de cabeça e pescoço, o endocrinologista, que tem o manejo de avaliar esse nódulo e ver se ele tem as características suspeitas que indiquem fazer a biópsia. E a biópsia é um procedimento muito simples, que através do próprio ultrassom, o médico introduz uma agulha fina no interior desse nódulo, aspira as células dele e encaminha para analisar. Essa análise vai mostrar para a gente uma porcentagem desse nódulo ser benigno ou maligno. E aí, de acordo com essa porcentagem, a gente avalia as condutas. Quando dá benigno, não precisa operar. Isso mesmo, se o nódulo vem benigno, é de um tamanho pequeno, não está produzindo hormônios demais, a gente acompanha esse segmento, vai ser caso a caso, mas geralmente é um ultrassom anual. Quando vem com maior chance de ser maligno, já está indicada a cirurgia? Sim, quando o nódulo já tem uma chance de ser maligno, nós indicamos operar. É importante entender que é uma dúvida muito comum, os pacientes falam assim, o meu nódulo veio benigno, mas ele não pode se transformar em maligno? Na verdade, assim, quando o nódulo surge na tireoide, ou ele já é benigno ou já é maligno, ele não se transforma de um para o outro. Tá? E aí, quando ele tem as características de maligno, a gente faz a punção e vem uma chance maior de ser maligno mesmo, nós indicamos a cirurgia. A cirurgia é um procedimento muito rotineiro, muito seguro e muito tranquilo, entre aspas, de se passar. Por quê? É um procedimento que o paciente, depois de avaliada, indicada a cirurgia, interna para operar, já vai direto para o bloco cirúrgico. A cirurgia dura em torno de 1h30, 2 horas. Tá? Assim que acorda, o paciente já pode conversar, já pode comer, levantar, ir ao banheiro. Então, é uma cirurgia que o paciente recupera rápido, não costuma causar muita dor. Os pacientes tomam analgésico simples, poucos dias e já estão de volta às atividades corriqueiras. E no outro dia já recebe alta. Então, assim, lógico, é um processo, né? Ninguém quer passar, mas quando é necessário, não é uma cirurgia debilitante, né? Que vai mexer com outros riscos. E aí, de acordo com o resultado da biópsia da cirurgia, a gente indica outro tratamento. E assim, o que é importante entender? A gente considera o pescoço a região mais nobre do corpo humano, porque é uma região pequena, onde passa o maior número de sistemas do nosso corpo e que são estruturas milimétricas. Por exemplo, tem a tireoide do sistema endócrino, tem o canal que a gente respira, que é a traqueia, o esôfago, que é o canal que a gente engole, passam vários nervos, várias veias e artérias calibrosas que vão e vêm do cérebro. Então, por isso a importância de procurar um especialista para estar operando essa área, que já tem mais familiaridade com a anatomia dessa região, para que a sua cirurgia corra com a maior segurança possível. Certo. Quando a biópsia confirma o câncer de tireoide, é preciso algum tratamento com quimioterapia ou radioterapia? Não, essa é uma dúvida muito comum, muito interessante, que o câncer de tireoide é diferente dos outros tipos de câncer que, por vezes, precisam de rádio ou quimioterapia. O tratamento básico é a cirurgia. Geralmente, com a cirurgia, nós já conseguimos o controle desse câncer associado à medicação que vai fazer uso, né, o segmento que a gente vai acompanhar. Alguns casos que o câncer é um pouquinho mais agressivo da tireoide, que tem uma chance maior de voltar,
melhorar, nós indicamos a iodoterapia, que é um líquido, iodo radioativo, que a paciente toma para meio que acabar de queimar qualquer célula que tiver sobrado, né, restado ali naquela região. Então, não é um câncer que vai ter como tratamento quimioterapia, radioterapia, na sua grande maioria dos casos. E quando o paciente recebe alta? Nunca. Se foi diagnosticado um câncer de tireoide, eu até brinco com os meus pacientes que eles vão enjoar da minha cara, porque precisa desse acompanhamento, desse segmento. Por quê? Muito se fala que o câncer de tireoide é um câncer bonzinho, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, assim, é um câncer com menos sequelas para o tratamento? Sim, mas ele, apesar de ser um câncer indolente, que na grande maioria das vezes desenvolve muito devagar, ele não tem não é igual aos outros tipos de cânceres, que a gente fala assim, não voltou com 5 anos, está de alta o paciente. Nesse caso, o paciente nunca recebe alta, porque mesmo sendo indolente, o câncer de tireoide, se não tiver um segmento, se não estiver usando a medicação que impede que ele volte, ele pode retornar ali depois de 10, depois de 20 anos. Então, isso é muito importante. Às vezes, eu recebo pacientes por outro motivo que tiveram um câncer de tireoide e falam, não, eu já tirei, já resolvi, já deixei de acompanhar, só tomo Espiran e nunca mais fiz exame. Então, isso é uma coisa muito importante, que se não estiver usando a medicação na dosagem adequada, fazendo aquilo periodicamente, né, a chance do tumor voltar pode acontecer. Então, por isso, esse acompanhamento para sempre, visto que uma vez teve o diagnóstico de câncer da tireoide.